Olá, boa noite a todos. Estamos aqui nessa nossa segunda reunião de homens, reunião virtual, e pelo que eu estou informado, nós temos mais ou menos 11 ou 12 homens aqui participando desse encontro. Muito obrigado por sua participação, por estar aqui conosco nessa noite, participando dessa reunião. Tenho orado por vocês, pelas suas vidas, pelas suas famílias, e a minha oração é que vocês estejam firmes na fé, que sejam perseverantes e que todos estejamos aproveitando esses tempos de isolamento, de distanciamento, para aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, com a sua palavra. E nós que temos famílias, podermos estar investindo na vida das nossas famílias, da nossa esposa, dos nossos filhos. É um tempo onde nós precisamos trabalhar muito na nossa intimidade com o Senhor, no nosso compromisso com o Senhor. Os dias são difíceis, mas não é tempo de nós desanimarmos, não é tempo de nós deixarmos nos abater, é tempo de nós perseverarmos, é tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, é tempo de nós buscarmos compreender mais a sua vontade, os seus propósitos, e é tempo também de agradecermos, termos muita gratidão ao Senhor em nossos corações, porque apesar de toda essa situação difícil de pandemia, até onde eu sei de todos vocês, nós estamos bem, a graça de Deus tem nos fortalecido, tem nos preservado, nós temos sido sustentados pelo Senhor, não nos tem faltado coisa alguma, e nós sempre temos também o recurso da oração, de podermos estar comparecendo diante da sala do trono de Deus e ali estarmos colocando diante dele as nossas aflições, as nossas angústias, e o Senhor tem cuidado de nós. Vocês que têm acompanhado os devocionais nas quartas-feiras, eu tenho falado algumas semanas sobre preocupação pecaminosa, nós já concluímos essa série de estudo, mas é muito importante sempre a gente ter essa consciência de que Deus tem cuidado de nós, conforme nos ensina o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, essa é a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa tranquilidade está nesse fato de que Deus tem cuidado de nós, nós somos testemunhas disso, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está participando dessa reunião poderia testemunhar aqui a respeito desse cuidado do Senhor. Tenho saudades de estar com vocês, de conversar com vocês, de saber mais sobre a experiência de vocês nestes dias. Alguns de vocês eu tenho visto no domingo, né? Quando nós estamos ali gravando a nossa live. Então, o Valmir, o Elton, a equipe de louvor, o Felipe, o Eric, o Tiago, também o Robson tem estado muitas vezes conosco ali, o Leonel, o Alaor também vem nos ajudar, então nós temos ali um grupinho de homens, o João Pedro também está conosco ali nos ajudando, então nós temos ali esse grupinho, a gente se encontra todos os domingos e tem sido bom conversar ainda aqui rapidamente com vocês e vê-los, e eu os incentivo a permanecerem firmes na fé. Não retrocedam, não fiquem olhando para as circunstâncias, não deixem o temor tomar conta dos seus corações, mas confiem no Senhor, busquem o Senhor, invoquem o Senhor, e quando nós fizemos isso com o nosso coração sincero e desejosos de encontrar o Senhor, Ele se deixa encontrar, e na presença do Senhor sempre há paz, sempre há tranquilidade, sempre há segurança, e nós precisamos disso nesses momentos tão incertos e sombrios. Na quarta-feira pela manhã eu tive um contato com o pastor Jeffrey, ali da Igreja Batista Bíblica Palavra Viva, aí na Matias Velho. Ele ainda está nos Estados Unidos,
está ainda com o seu tratamento médico lá. E foi bom conversar com o pastor Jeffrey, ele está bem, já avançou bastante o seu tratamento, ele já tem um diagnóstico mais preciso da sua doença, algo no coração, é um problema cardíaco, né? Ele disse o nome da doença, mas eu não me recordo, é um nome meio complicado. Mas eles identificaram então essa doença, estão adequando os medicamentos, ele vai fazer mais exames e ele acredita que talvez ele precise ainda ficar mais uns 3 meses nos Estados Unidos e, se Deus permitir, até o final do ano ele deve estar de volta aqui ao Brasil e ele tem orado por nós e foi bom então conversar. Eu queria deixar essas informações para os irmãos, continuem a orar pelo pastor Jeffrey. Agora, como nós estamos com essa situação de distanciamento social, né, e quase todos os ministérios são virtuais, o pastor Jeffrey também está gravando sermões, estudos e tem contatos então assim mais frequentes ali com a sua igreja, e estão então levando o ministério também dessa forma. Então, pastor Jeffrey, lembre de orar por ele, pela sua recuperação, para que todo o tratamento que ele está realizando lá nos Estados Unidos seja bem eficaz e ele possa logo estar conosco aqui no Brasil. Tem um irmão nosso também aqui da região, aqui de Novo Hamburgo, o irmão James. Eu acho que muitos de vocês o conhecem. Ele é pai do pastor Tiago Mates, lá de São Paulo. E o nosso irmão James, ele está hospitalizado desde sábado passado. Ele não se sentiu bem e ele foi hospitalizado, está realizando uma série de exames. Hoje, quando eu estou gravando esse estudo, que é quarta-feira, entre hoje e amanhã devem sair os resultados definitivos dos seus exames e o diagnóstico, para sabermos então o que o nosso irmão tem. Mas pedimos que orem pelo James, pela sua esposa, né, a Margarete. O Tiago Mates, ele veio de São Paulo, ele está aqui na cidade para acompanhar o seu pai ali no hospital, então está dando assistência para o pai e também para a sua mãe. Então vamos orar e clamar também pelo cuidado do Senhor, misericórdia, compaixão, que Deus possa estar agindo ali na vida do nosso irmão James e também trazendo plena recuperação para a sua saúde. Ok, irmãos? Eu queria poder conversar mais com vocês e ouvir também seus testemunhos. Eu sei que depois aqui do nosso devocional nós vamos ter um tempo de oração em duplas. Eu ainda não sei com quem eu vou conversar e orar, mas desde já então eu deixo um grande abraço a todos vocês, oro por vocês e continuem orando por mim, pela Rose, que Deus nos sustente, nos fortaleça o nosso coração e que nós também possamos permanecer firmes na fé. Vamos orar então para começar esse devocional de hoje à noite? Curve sua cabeça, vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de reunirmos aqui como homens da Tua igreja, estarmos juntos, ainda que separados geograficamente, mas estamos aqui juntos num só coração, num só espírito, e queremos nos encorajar, queremos nos edificar, nos fortalecer, e que esse tempo que vamos ter juntos agora, seja no devocional, seja depois no tempo de oração, que o Senhor abençoe esses momentos, use isso nas nossas vidas, e também use agora a reflexão na Tua Palavra para falar conosco. Nós precisamos sempre e sempre ouvir a Tua Palavra, sermos instruídos, corrigidos, edificados na Tua Palavra. Eu peço que o Senhor use esse momento agora também para falar conosco, para provocar em nós decisões sérias, importantes na nossa vida. Eu peço também pela vida dos meus irmãos, por todos esses homens,
que de alguma forma exercemos algum tipo de liderança, que o Senhor, por favor, nos ajude na nossa liderança espiritual, no envolvimento com a Tua igreja, no envolvimento com nossas famílias, no envolvimento com outros irmãos, que nós possamos ser bons instrumentos nas Tuas mãos e possamos estar sendo usados pelo Senhor nos propósitos que o Senhor tem, e assim sermos cooperadores contigo. Sabemos que nós somos incapazes, que nós somos débeis, fracos, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, e nós estamos aqui para reconhecer isso, que nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu agir em nossas vidas. Nos abençoa nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no nosso primeiro encontro de homens, nós olhamos para a vida de Eli e algo da experiência de Eli com a sua família, e aprendemos então com esse relato da Bíblia a respeito desse homem de Deus. E hoje nós vamos olhar então para um outro homem de Deus e para algo da sua experiência também. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o rei Ezequias, e eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, e nós vamos ler os versículos 1 a 11. 2 Crônicas 29, versículos 1 a 11. E eu passo então a fazer a leitura desta passagem. Ezequias tinha 25 anos de idade. Então aí os garotos aqui da reunião, preste atenção, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre faxina. Isso mesmo, faxina. Todos aqui conhecemos e convivemos com a realidade da sujeira física. E essa sujeira, ela se apega em nossa casa, ela se apega no nosso corpo, ela se apega no nosso carro, e nós precisamos constantemente aplicar lavagem e purificação se nós quisermos ter todas essas coisas limpas.
Mas eu digo a vocês, e certamente vocês concordam com isso, existem coisas que são mais mortíferas, que são mais prejudiciais que a sujeira física. E isso é a imundície espiritual. É o lixo dos nossos pecados, é o nosso constante violar a lei de Deus. E a sujeira espiritual, ela é hoje tão comum quanto a sujeira física. E esta sujeira espiritual, ela entra nas nossas mentes, ela entra no nosso coração, mas ela entra também na igreja e ela entra também nas nossas famílias. Mas a verdade é que nós podemos e nós devemos lidar com a sujeira espiritual. E nesse texto que nós lemos aí de 2 Crônicas 29, nós vemos que Ezequias, ele precisou lidar com a sujeira espiritual. Ezequias, ele assumiu o trono por volta do ano de 725 a.C., com 25 anos de idade, ele era um jovem ainda, mas ele era um homem piedoso, ele era um homem comprometido com Deus, ele era um homem comprometido com a palavra de Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria fazer aquilo que Deus aprova. Ele era bem ao contrário do seu pai, o rei Acaz. O rei Acaz, ele foi um rei idólatra, ele foi um rei apóstata, e o rei Acaz, ele transformou o templo lá em Jerusalém, o templo do Senhor, em um santuário de idolatria e de imoralidade. Então, quando Ezequias assume o trono, ele percebe que é necessário uma faxina espiritual no reino. E este capítulo aqui, nós não lemos todo ele, mas todo este capítulo 29 relata para nós como Ezequias realizou esta faxina. E meus queridos, quando nós lemos este capítulo aqui, nós precisamos conversar com este capítulo e nós precisamos deixar que este capítulo aqui converse conosco. Porque nós vivemos numa época em que eu creio também precisamos de faxina espiritual profunda, que alcance todos os cantos da nossa vida, da nossa alma. Nós precisamos de uma faxina espiritual nos nossos ouvidos, e nós precisamos disso para que nós possamos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Hoje são dias em que, mesmo entre o povo de Deus, é muito comum nós ouvirmos as queixas, as reclamações, as murmurações, a falta de gratidão no coração, a falta de submissão à vontade de Deus e à sua palavra. São dias em que muitas vezes nós manifestamos a rebeldia do nosso coração. E também são dias em que, de modo geral, nós não estamos preocupados com o nosso coração. Nós não estamos preocupados com a nossa realidade espiritual. Nós não estamos preocupados com a nossa experiência espiritual. E quem sabe, entre outras razões pelas quais Deus permitiu essa pandemia neste ano de 2020, quem sabe, entre outras razões, não é para fazermos também uma faxina espiritual na nossa vida. Como foi que Ezequias lidou com a sujeira espiritual ali do seu tempo e no seu reino? Como foi que ele realizou essa faxina espiritual? E eu queria propor para vocês 3 pontos que nos ajudam a entender então como Ezequias lidou com isso. E o meu primeiro ponto é o seguinte: Ezequias, para fazer essa faxina espiritual, ele tinha uma convicção
profunda de que a imundície espiritual ela é nociva, ela é prejudicial e ela é trágica. Ele tinha essa consciência profunda. Você não realiza nenhum tipo de limpeza, nenhum tipo de faxina se você não tem consciência de que algo está sujo. Ezequias, ele tinha consciência da sujeira espiritual e ele tinha também a convicção de que essa sujeira, essa imundícia era muito nociva, prejudicial e trágica. No capítulo 28, capítulo anterior, olhem o que nós lemos no versículo 19, 28, 19. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, que era o pai de Ezequias, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. No versículo 22, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Que triste este relato aqui do rei Acás, da sua infidelidade, da sua rebeldia, do seu voltar-se contra o Senhor e contra a sua lei. E observem que Judá caiu em dissolução. O rei Acás, ele se entregou à dissolução, ele cometeu muitas transgressões contra o Senhor, e por causa disso, dessa conduta desregrada e infiel, qual foi o resultado disso na vida de Acás e na vida do povo de Judá? Veja aí no capítulo 28, versículo 17, os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo-os prisioneiros. Versículo 19, o Senhor humilhou Judá por causa de Acás. Versículo 20, quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Versículo 23, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Agora notem, mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Versículo 25, aí do capítulo 28. Versículo 25. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí no capítulo 9, versículos 8 e 9, por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Então percebam como resultado da infidelidade do rei Acás, da sua dissolução, da sua transgressão, eles foram presos em cativeiro, sofreram humilhação da parte do Senhor, enfrentaram um grande aperto aí com a invasão de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Eles enfrentaram a ruína e eles enfrentaram também a ira de Deus. Ezequias então entendeu que toda a miséria, toda a desolação do povo, do reino, tudo isso que eles estavam experimentando, que eles estavam vivendo, toda essa situação desesperadora, calamitosa que eles estavam atravessando, tudo isso estava relacionado com o pecado do rei e com o pecado do povo. O problema deles aqui não era a situação política, não era um problema de administração pública do reino. Eles não estavam passando aqui por provação ou batalha espiritual.
O problema deles não era uma falta de estratégia militar. Notem que Isaías atribuiu a culpa de tudo isso que estava acontecendo com eles diretamente ao pecado. Será que vocês conseguiram perceber isso na leitura destes versículos? Agora me escutem bem. A rebelião contra Deus sempre prepara o palco para algo terrível que Deus deixará acontecer. Então esse foi o primeiro ponto, né, para Ezequias poder executar a faxina espiritual tão necessária. Ele precisava ter essa convicção de que a imundície espiritual era nociva, prejudicial e trágica. Meu segundo ponto, Ezequias acreditava que a imundície espiritual exigia um tratamento adequado. Ele começou o processo de limpeza, de faxina, justamente com a liderança espiritual. Vejam aí no capítulo 29, mais uma vez os versículos 4 e 5. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Notem, eles precisavam se santificar e era urgente que isso começasse com a liderança espiritual, com os sacerdotes, com os levitas e começasse no templo. Na verdade, os sacerdotes e os levitas, eles tinham apoiado Acaz em toda a sua dissolução, em toda a sua transgressão. Eles deveriam ter mantido a adoração do templo, o culto, mas eles se alinharam com Acaz e eles, juntamente com o rei, cometeram toda a sorte de pecados e transgressão e se mostraram infiéis ao Senhor e à aliança. Então, este chamado aqui de Ezequias, para que ele se santificasse, era, na verdade, uma convocação do rei para que ele se arrependesse. Eles precisavam voltar ao Senhor, eles precisavam renovar a sua aliança com o Senhor, eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Eles precisavam então se consagrar ao Senhor. E aí acontece algo que é espantosamente chocante. Quando eles abriram as portas do templo, eles perceberam quanta sujeira existia lá dentro do templo. E havia lá a sujeira da negligência, havia lá a sujeira acumulada de altares e de ídolos. Deixa marcado aqui e vamos olhar lá para o relato de de Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo 16. Segundo Reis, capítulo 16, começando no versículo 10. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias:
No altar grande ofereço o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Então notem, quando eles abriram lá as portas do templo, eles encontraram muita sujeira escondida. Aqui no capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 16, nós lemos o seguinte: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Havia uma parte lá no templo onde só os sacerdotes podiam entrar. Agora notem, lá dentro do templo tudo estava sujo. Ezequias reconheceu que ele mesmo também tinha trazido sujeira para esta parte do templo. Então eles começam a limpeza, eles dedicaram aí todo o esforço que essa tarefa exigia. No versículo 17, começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Quantos dias de faxina? 16 dias de faxina. 16 dias para limpar a sujeira da negligência, a sujeira da idolatria, a sujeira da apostasia que havia se acumulado dentro do templo. E quando nós olhamos para esse relato, nós precisamos fazer uma transposição para a nossa realidade, porque esse relato aqui pode indicar um quadro muito semelhante na nossa vida, no nosso andar com o Senhor, na nossa caminhada, na nossa experiência. E nós precisamos abrir a porta do nosso coração e da nossa alma e verificar se não existe ali muita negligência, se não há ali muito acúmulo de poeira. Quantas vezes será que o nosso lugar de oração está cheio de teias de aranha? Meus queridos, nenhum de nós está livre do pecado da negligência. Tem também a sujeira de fora que se apega a nós, e há muita dessa sujeira nos dias de hoje. Muitos crentes gostam de basear-se no mundo, no seu padrão de certo e errado. Então é aquela sujeira de fora que é trazida para dentro do nosso coração, e às vezes até é trazida para dentro da igreja, e às vezes até é trazida para dentro da família. Mas tem também a sujeira escondida nas nossas vidas, na nossa mente, que podem estar escondidos aí, pensamentos impuros, lábios mentirosos, falsidade, hipocrisia, desonestidade, falta de integridade, aquela fachada de cristãos que muitas vezes nós queremos demonstrar ter, mas muitas vezes nós não temos o devido compromisso com o Senhor. Às vezes o nosso testemunho, ele afasta mais o incrédulo do que o aproxima. E
E muitas vezes nós gostamos de usar aí uma roupagem piedosa para esconder desejos depravados, a dureza do nosso coração, a simpatia com o mundo. Vocês estão lembrados daquela exortação tão dura do Senhor Jesus Cristo para com os fariseus da sua época? Deixa marcado aqui, vamos rapidamente dar uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 23, Mateus 23, versículos 27 e 28. Mateus 23, versículos 27 e 28. E o Senhor Jesus diz aos fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos impeça de cair no fermento dos fariseus. Que essa não seja o testemunho da nossa vida. Os fariseus, eles eram belos pelo lado de fora, mas eles estavam cheios de podridão por dentro. Nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos. Nós precisamos saber qual é a realidade da nossa piedade. E quando fazemos esta análise, nós precisamos parar de nos justificar, nós precisamos parar de arranjarmos desculpas e frequentemente nós precisamos nos arrepender diante de Deus. E eu digo a vocês que isso necessita de um esforço diligente, concentrado, intenso. Então esse é o segundo ponto. Ezequias, ele dedicou todo o esforço necessário, toda a diligência para realizar a sua tarefa. Terceiro ponto, Ezequias percebeu que a faxina precisava ser persistente e completa. Notem aí, segundo Crônicas 29, versículo 16, notem o seguinte: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. Grifem aí todas as coisas impuras. Versículo 18. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. A faxina, ela precisa ser completa, não pode ser uma faxina pela metade, nós não podemos deixar nada debaixo do tapete. Então notem aqui, nessa faxina que foi empreendida aqui pelo rei Ezequias, tudo aquilo que se prestava para a adoração idólatra, ela foi levada para o ribeiro de Cedron. Mais uma vez aí no versículo 16, a parte final, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. No capítulo 30, no versículo 14, eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. O ribeiro, o riacho de Cedron, ele flui no vale de Cedron. Agora observem o seguinte: o leito do riacho de Cedron, ele começa lá ao norte de Jerusalém. Esse riacho, ele passa pelo monte onde estava o templo lá em Jerusalém, e ele passa também pelo local onde mais tarde nós vamos encontrar o jardim do Getsemane e o Calvário. E finalmente esse riacho de Cedron, ele vai desaguar no rio Jordão.
Agora notem aqui, nessa faxina de Ezequias, toda a sujeira ela foi jogada ali no ribeiro de Cedron. Agora eu quero fazer a transposição cristã. Toda a nossa imundície, toda a nossa sujeira, ela foi jogada no Calvário. O ribeiro de Cedron, aqui na narrativa que nós estamos lendo, ele levou embora toda aquela sujeira. Cristo, através da sua morte lá no Calvário, ele nos trouxe purificação. Ou nós fomos libertos do domínio do pecado, como Paulo afirma lá em Romanos capítulo 6, ou nós não estamos na fé. Ou a nossa vida é pura e santa, ou ela não é a habitação do Deus vivo. Queria que vocês viessem comigo agora para Hebreus no capítulo 3. Hebreus capítulo 3, no versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Versículo 15, por isso é o que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Irmãos, nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos guardando firmes a nossa confiança, como desde o princípio? Nós estamos firmes na fé? Será que nós não estamos nos desviando da esperança do Evangelho? Nós estamos guardando a palavra de Deus? Se essas coisas elas estão ausentes na nossa experiência, então nós precisamos nos perguntar se nós realmente estamos na fé. Não deixem de perceber aqui pela narrativa do rei Ezequias, aqui de 2 Crônicas 29, não deixem de perceber que o pecado, ele sempre traz miséria, ele sempre traz ruína. A imundície espiritual, ela gera destruição. Se de fato nós somos crentes, nós precisamos buscar renovação espiritual. Essa faxina aqui liderada por Ezequias, ela trouxe como resultado alegria e regozijo para todo o povo. Agora notem comigo, aí no capítulo 29 de 2 Crônicas, os versículos 35 e 36. Houve holocaustos em grande quantidade oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Agora no capítulo 30, versículos 25, 26 e 27. E toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Então, notem, a limpeza espiritual, a faxina, ela traz alegria abundante. Vamos pensar um pouquinho na nossa realidade, na nossa experiência, na nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso homem interior, e nós precisamos verificar se
nós estamos santificados e purificados, se nós estamos limpos diante do Senhor, ou se há muita coisa escondida dentro de nós que precisa ser tirado para fora, que precisa ser limpado nas nossas vidas. Por causa da transgressão de Acás e do povo, eles enfrentaram todas aquelas consequências que nós vimos. E isso não deixa de ser verdade também para a nossa experiência. Se nós não estivermos andando corretamente diante do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, nós também vamos experimentar nessa nossa caminhada com o Senhor muita tristeza, muita disciplina do Senhor, e o Senhor ele não vai hesitar em nos disciplinar, até porque a disciplina procede do amor, e como o Senhor nos ama, se nós não estivermos puros diante dele, ele vai nos disciplinar. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e nós precisamos saber como está o nosso templo interior. Será que existe lá o pecado da negligência? Será que existe lá muita poeira acumulada? Será que nós estamos colocando no nosso templo interior ídolos que ofendem o nosso Senhor? Precisamos então imediatamente lidar com isso nas nossas vidas, se nós percebemos que há muita sujeira acumulada dentro de nós. Nós precisamos limpar, nós precisamos empreender essa faxina, nós precisamos ser como Ezequiel, nós precisamos ter a consciência daquilo que o pecado gera na nossa experiência. E nós não podemos arrumar desculpas para isso, nós precisamos nos arrepender, precisamos correr para o Senhor e precisamos pedir ao Senhor que nos purifique, nos santifique. Por outro lado, quando nós estamos limpos diante do Senhor, há uma grande alegria no nosso homem interior e nós nos regozijamos e nós estamos então alegres na presença do Senhor e nós estamos vivendo em plena comunhão com o Senhor e nós estamos desfrutando da sua intimidade e do seu poder nas nossas vidas. E eu creio que isso é tudo o que nós queremos, desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força, ver o poder do Senhor se manifestando nas nossas vidas, ver Deus nos usando como cooperadores na sua obra. Mas para isso nós precisamos estar puros e santificados diante do Senhor. E não vamos esquecer que assim como o riacho de Cedron levou toda aquela sujeira embora, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus proporciona essa limpeza que nós precisamos. Meus queridos, nós somos homens aqui na nossa igreja, nas nossas famílias, Deus quer nos usar, Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória através das nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida das nossas famílias e na vida dos nossos irmãos. Mas para nós podermos ser usados pelo Senhor, nós precisamos realmente estar adequados diante do Senhor, ou seja, puros e santos. E que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa busca. E nós podemos fazer isso com muito mais profundidade e dedicação agora nesses dias, onde nós não estamos envolvidos com tanta correria, onde nós não estamos tão estressados, mas nós temos tempo para a reflexão, para a ponderação, para a consideração da nossa vida diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele sonde os nossos corações e que Ele revele se há em nós algum caminho mau e então que Ele nos purifique. Esse é o meu desejo para a minha vida e é também o meu desejo para a sua vida. Que Deus possa fazer isso em todos nós, para que nós possamos ser relevantes na obra de Deus, possamos trazer glórias ao seu nome e para que Deus possa
nos usar nos seus soberanos propósitos. Muito obrigado por sua participação aqui conosco e sei que nós vamos ter um tempo agora para conversar em duplas. Então, o meu desejo é que essa reflexão, essa meditação aqui e esse olhar para a experiência aqui de Ezequias e do povo de Judá neste momento aqui da sua história tenha falado conosco, impactado as nossas vidas e nos desafiado a uma ponderação séria e responsável a respeito da nossa caminhada com o Senhor. Isso é o mais importante. E na medida em que nós buscamos ser aprovados pelo Senhor, nessa mesma medida nós somos também potencialmente usados pelo Senhor. Que se possa dizer de nós o que se disse de Ezequias. No versículo 2 aí desse capítulo 29, versículo 2, nós lemos o seguinte: Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Que isso possa ser dito a meu respeito. O pastor Roberto fez o que o Senhor aprova. Valmir fez o que o Senhor aprova. Elton fez o que o Senhor aprova. Tiago fez o que o Senhor aprova. Eric fez o que o Senhor aprova. Felipe fez o que o Senhor aprova. Leonel fez o que o Senhor aprova. Robson fez o que o Senhor aprova. E todos vocês que estão aí, não sei quem são todos, mas todos vocês, coloque o seu nome aí e que essa seja a oração do seu coração. Que se diga de nós exatamente isso. Eu e você fizemos aquilo que o Senhor aprova. E que jamais se diga de nós o que se disse do rei Acás, versículo 19. O Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Obrigado, queridos. Vamos orar mais uma vez e daí nós estamos encerrando então esse nosso tempo aqui de devocional. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra que podíamos considerar nesses poucos momentos juntos aqui. Obrigado pelo testemunho do rei Ezequias, tão jovem, 25 anos, quando assumiu o reino, mas tão comprometido com o Senhor, com a sua palavra, desejoso de fazer tudo aquilo que o Senhor aprova, e nesse desejo de agradar ao Senhor, ele promoveu toda a faxina espiritual que era necessária dentro do seu reino, purificando o templo, e ao fazer isso, o Senhor, ele percebeu quanta sujeira estava acumulada, mas ele teve coragem, ele teve persistência, ele teve dedicação a essa tarefa e ele animou os sacerdotes, os levitas e todo o povo a se envolverem nisso. E obrigado, Senhor, que houve essa consciência em toda a nação de Judá e após promoverem toda a purificação e toda a santificação, eles podiam se alegrar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho. E eu peço por mim e pelos meus irmãos que essa também seja a nossa experiência, que nós estejamos, que nós sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, puros, limpos, santos na tua presença. E eu peço por mim e por todos aqui que o Senhor fale com cada um, toque nos nossos corações, nos conduza a uma profunda sondagem do nosso homem interior. E se há algum lixo espiritual ali, Senhor, depositado, que nós possamos trazer tudo isso até a tua presença e buscarmos purificação no sangue precioso de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, continua a nos abençoar e nos dá um bom tempo ainda juntos na comunhão e na oração. Eu peço tudo isso em nome de Jesus.